Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Se você é um aluno ou uma aluna dedicada que busca aprender matemática, eu trago para você, feita com todo carinho, essa videoaula, onde você vai ter a oportunidade de adquirir habilidades super importantes aí na construção do seu conhecimento. E por falar em conhecimento, eu trago para você a correção da questão número 1 de matemática da prova do ITA 2022, que aborda o tema raízes de um polinômio. Nela a gente vai ver também o dispositivo de Brillouin-Ruffini, a gente vai ver inequação quadrática, equações do segundo grau e área de retângulo. Nessa videoaula você pode adquirir muitas habilidades, então não deixe de assistir até o fim. A primeira questão aí do vestibular do ITA propõe o seguinte: seja x pertencente ao conjunto dos números reais. Considere um retângulo R de lados medindo A igual 9x² menos 5x à quarta e B igual 8x menos 8x ao cubo. Sabendo que o perímetro de R é 8, determine A e B. Olhe para você ver que problema interessantíssimo. Dá a impressão de ser um problema simples, mas você precisa de muitas habilidades para resolver. Olha, a primeira delas, quando diz assim que é um retângulo, aqui estão os lados. O A que vale 9x² menos 5x à quarta, que é um dos lados, e o B que mede 8x menos 8x ao cubo. E para que eu consiga depois verificar realmente qual a raiz, qual o valor de x que serve, dentre vários que a gente pode encontrar, porque trata-se de um polinômio do quarto grau, então, obviamente, dá para encontrar até 4 raízes, não é mesmo? Então, nem todas as raízes que a gente encontrar servem como solução. Por quê? Porque num retângulo, cada lado precisa ser maior que zero. Porque se o lado medir zero, não tem retângulo, tem uma linha, não é mesmo? Então, esse valor precisa ser maior que zero, para que esse lado não seja zero e torne isso aqui uma linha e não um retângulo. Como resolver isso aqui? Primeiro eu vou inverter isso aí, porque como esse de maior expoente está negativo, a gente pode inverter tudo. A gente diz que está multiplicando por menos 1, né? Então, passei o 5x à quarta para o início, ele ficou positivo uma vez que eu inverti o sinal de maior para menor. Esse 9x² ficou negativo uma vez que eu inverti o sinal de maior para menor, certinho? E para resolver aqui esse polinômio aí do quarto grau, eu posso colocar em evidência o fator comum, que se repete aqui no x à quarta e no x ao quadrado, que é o próprio x ao quadrado, porque eu consigo dividir esse termo todo por x ao quadrado e vai dar 5x² mesmo, porque na divisão de potências de mesma base, conserva-se a base, subtrai-se os expoentes. Então, se eu pegar esse 4, subtrair dele 2, sobra esse 2 aqui, olha. 5x à quarta dividido por x², mantém o 5. X à quarta por x², conserva a base, que é o x, subtrai-se os expoentes. 4 menos 2, 2. Já 9x² dividido por x², sobra somente o 9, porque x² por ele mesmo dá 1, e 1 multiplicado por 9 é 9. Menor que zero. Agora, resolvendo aqui no parêntese, encontrando a raiz, porque raiz é o valor de x, quando a equação é igualada a zero, então 5x² igual a 9, porque eu passo 9 para depois do sinal. Aqui eu estou usando o igual e vou mostrar para você por quê. Aqui eu passo o 5 para depois do sinal. Ele vai dividido, uma vez que está multiplicado, radiciação anula a potenciação. Então eu vou ter x igual a raiz de 9, que é 3, sobre raiz de 5, mais ou menos. Você sabe que toda vez que o x é ao quadrado, ele pode ter vindo de um resultado positivo ou negativo, porque todo resultado negativo elevado ao quadrado fica também positivo, né? Então, agora, eu preciso racionalizar esse denominador, tirar essa raiz daí. E para isso, o artifício que a gente usa é voltar lá no 8º ano do ensino fundamental e multiplicar numerador e denominador pela raiz de 5. Assim eu vou ter x igual mais ou menos 3 raiz de 5
Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que dá 5. Veja que eu racionalizei o denominador, tirei a raiz do denominador. Então o x aqui poderia assumir dois valores, 3 raiz de 5 sobre 5, positiva ou negativa. Porém, vem o seguinte, nós temos um sinal de menor e não um sinal de igual. Então agora eu vou fazer o estudo dos sinais. Se é menor, o que eu faço? Coloco esses dois pontos que eu encontrei na raiz, né? E parábola voltada para cima, porque aqui o a é positivo, o x quadrado é positivo, então a concavidade da parábola é voltada para cima. E eu preciso de um valor que seja menor que zero. Menor que zero está abaixo de zero. Essa parte aqui, ó, que a parte que está acima de zero não me serve, porque eu quero menor que zero. Então os valores que me servem, eu vou até destacá-los aqui com a cobrinha vermelha. Eu posso dizer que os valores que me servem são valores que vão desde menos 3 raiz de 5 sobre 5. O x em vermelho representa todos os valores possíveis aqui, menor que 3 raiz de 5 sobre 5. E também eu tenho que dizer que x é diferente de zero. Por quê? Porque se o x for zero, meu amigo, minha amiga, 0 vezes qualquer coisa, 0 ao quadrado seria 0, vezes qualquer coisa seria 0. E não seria menor que 0. E precisa ser menor que 0. Então, tenho que tirar fora esse 0, porque se esse 0 entrar aqui, não dá certo. Porque 0 vezes qualquer valor é 0 absoluto. E precisa ser menor que 0. Agora, se você pegar um valor aqui, que está nesse intervalo, ele serve. Certinho? Essas são as possibilidades de valores para que o A seja lado desse retângulo. Agora a gente vai procurar com relação ao B. O B também precisa ser maior que zero, senão não será um retângulo, será uma linha horizontal. Então eu vou forçá-lo a ser maior que zero. Agora eu posso também colocar o fator comum em evidência. Quem é fator comum aí? 8x. 8x ao cubo dividido por 8x sobra x quadrado. Menos 8x dividido por 8x sobra menos 1. E agora eu vou pegar esse que está dentro do parêntese e achar a raiz dele. X menos 1 igualando a zero, porque raiz é o valor de x, né, quando a equação é igualada a zero. Passando 1 para depois da igualdade, aplicando a radiciação que anula a potenciação, né, sobra mais ou menos 1. Porque, como eu disse, menos 1 ao quadrado também dá 1 positivo. Por outro lado, também, como no caso anterior, eu preciso dizer que 8x precisa ser diferente de zero. Porque se ele for zero, qualquer valor que eu puser aqui vezes zero vai dar zero absoluto. E não pode, tem que ser menor que zero. Então, eu vou dizer assim, 8x diferente de zero, então x é diferente de zero. Porque se 8x é diferente de zero, o x também é diferente de zero. Fazendo o estudo dos sinais aqui, vou demarcar os pontos menos 1, 0, para não passar aqui no 0, né? E 1, e fazer as curvas. Então, como é uma função do terceiro grau, aqui vai ter duas curvas. E veja que essa aqui é de concavidade voltada para cima, uma vez que essa equação quadrática tem o A positivo. Mas o que serve como solução nisso tudo? Serve valores que sejam menores que zero, abaixo de zero. Quem está abaixo de zero? Essa partezinha aqui, antes do menos 1, que a curvinha vermelha está abaixo do zero, menor que zero, e essa partezinha amarela do 0 até 1. Porque está abaixo de zero, é menor que zero, por isso eu até coloquei aqui o sinal de menor em vermelho para dizer, olha, só serve quem estiver menor que zero, abaixo do zero. Certinho? Então, a solução aí são essas duas cobrinhas vermelhas. Essa antes do menos 1, por isso menor que menos 1. E essa que está entre 0 e 1. Lembrando que esses discozinhos aí não fazem parte da solução. Vou até descolorir todos eles. Olha, esse aqui. Porque eles não fazem parte da solução. Diz que x tem que ser diferente de 0, então não pode ter valor 0. Ele não pode assumir o valor 0, ele não pode assumir o valor 1 e nem o valor menos 1. Porque aqui diz que é menor que 0, e eu achei esses valores no momento que eu igualei a 0, certinho? Então a solução aqui fica x menor que menos 1, porque está antes do menos 1, essa cobrinha vermelha, e x entre 0 e 1, né? Entre 0 e 1, x em vermelho, aqui são as possíveis soluções. Agora, como eu tenho solução para a letra A e para a letra B,
ou melhor, eu tenho infinitas soluções, eu preciso jogar isso num sistema. No sistema aqui, o A é esse, né? Que vai do menos 3 raiz de 5 sobre 5 até o mais 3 raiz de 5 sobre 5, porque aqui fala mais menos, né? E tenho o B, essas partes aí. Antes do menos 1, diferente de zero, porque não pode passar em cima do zero. Então ele é menor que menos 1, então ele pega do menos 1 para trás. Ele está entre 0 e 1, então entre 0 e 1 é esse intervalo aqui, ó. Agora, o conjunto solução, a interseção de A com B, as regiões que servem tanto para A quanto para B são essas aqui, ó. Essa região que vai do menos 3 raiz de 5 sobre 5 até o menos 1, e essa região que vai do 0 até 1. Veja que só existe solução no A e no B nesse intervalo aqui, ó. Até destaquei em creme. E nesse aqui. Então anotar isso aí é dizer que a nossa solução vai do menos 3 raiz de 5 sobre 5 até o menos 1, né? O x é maior que esse extremo e menor que esse, e também esse intervalo que o x é maior que 0 e menor que 1. Assim, eu encontrei dentre infinitos valores de x o limite em que esses valores podem estar. Agora eu posso caminhar para buscar esses valores. Eu achei aqui só os limites, né? Esse é o limite. Toda resposta que eu achar, eu tenho que voltar aqui e verificar se dá certo. Quando a gente vai falar de perímetro de retângulo, como que se calcula o perímetro de um retângulo? Somando todos os seus lados. Como disse aqui que o perímetro é 8, se eu pegar só um lado ao invés dos dois, e aqui só um lado ao invés dos dois, eu posso igualar a 4, fica mais simples. 9x ao quadrado, que é o A, menos 5x à quarta, que é esse, mais esse aqui, que é 8x menos 8x ao cubo, dá 4, porque é a metade do perímetro do retângulo R. Isso chegou num polinômio do quarto grau, vou organizá-lo, né? Menos 5x à quarta, na ordem decrescente dos seus expoentes, menos 8x ao cubo, mais 9x quadrado, menos 4, que é o termo independente, igual a 0. Vou multiplicar por menos 1 e inverter tudo para eu trabalhar aqui com esse de maior expoente positivo. Ficou positivo, esse era positivo, ficou negativo, esse era negativo, ficou positivo. Esse 8x, que era positivo, multiplicado por menos 1, ficou negativo. Para eu utilizar o dispositivo de Brioux-Ruffini, o que eu faço? Eu pego esse último termo aqui e procuro os divisores dele. Os divisores de 4 inteiros são menos 4, menos 2, menos 1, 1, 2 e 4. Porque ele pode ter divisores negativos ou positivos. Então, nesses divisores aqui, eu tiro uma raiz, que é o 1. O 1 dá certinho, veja bem. 5, com 8, 13, com 4, 17, 9, 8, 17, 17 menos 17, 0. Então, o 1 é raiz. Então, eu vou pegar no dispositivo de Brioux-Ruffini e vou colocar esse 1 como raiz, colocar os coeficientes do meu polinômio, 5, o 8, o menos 9, o menos 8, o 4, e vou fazer o seguinte, eu vou descer esse primeiro termo aqui, ó, descer o 5, e faço 1 vezes 5 é 5, mais 8, 13, eu multiplico por esse que eu desci, e somo com esse coeficiente, certinho? 1 vezes 13 é 13, somando com menos 9, sobra 4. Multiplico pelo de baixo, somo com o de cima. 1 vezes 4 é 4, com menos 8 dá menos 4. Multiplico pelo de baixo, somo com o de cima. Aqui, 1 vezes menos 4, mais 4, 0, né? Então, o 1 é raiz. Agora, eu posso pegar esse menos 1, que é raiz também. E agora eu vou colocar essa raiz aqui, olha, menos 1. Vou descer esse aqui e colocar a raiz menos 1 e fazer o mesmo processo. Multiplico pelo de baixo, somo com o de cima. Menos 1 vezes 5, menos 5, mais 13, sobra 8. Multiplico pelo de baixo, somo com o de cima. Menos 1 vezes 8, menos 8, mais 4, menos 4. Multiplico pelo de baixo, que é 4, então menos por menos vai dar mais 4, menos 4, 0. Quando zerou, é porque você baixou o grau do polinômio. Então aqui era do quarto grau, voltou para o terceiro grau, voltou para o segundo grau. Agora já posso escrever minha equação, 5x²
8x menos 4 igual a 0. Por que eu faço isso? Por que eu baixo o grau desse polinômio? Porque aqui eu consigo resolvê-lo por meio da fórmula resolutiva, da popular fórmula do Bhaskara. A vale 5, B vale 8, C vale menos 4. A fórmula do Bhaskara é menos B mais ou menos raiz de delta, sendo que o delta é B ao quadrado menos 4AC, né? Sobre 2A. Menos B, o B é 8, então menos 8, mais ou menos B ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 5, vezes C, que é menos 4, sobre 2 vezes A, 2 vezes 5, porque o A vale 5. Resolvendo isso aí, 8 ao quadrado, 64, 4 vezes 5, 20, vezes 4, 80, menos por menos, mais 2 vezes 5, 10. 64 com 80, 144. 144 tem raiz 12. Então, hora mais, hora menos. Hora mais, fazendo mais, menos 8 mais 12, dá 4 positivo, sobre 10, que eu simplifico e simplifica 2/5. Hora menos, fazendo com o sinalzinho de menos, isso a gente aprende lá no 9º ano do ensino fundamental, né? Menos 8 com menos 12, menos 20, sobre 10, menos 2. Será que esse menos 2 dá certo? Porque 2/5? 2/5 é 0,4. Ele está aqui nesse intervalo de 0 a 1. Então essa resposta serve. Já o menos 2 não está, porque aqui vai do 0 para frente. Aqui vai só do menos 3 raiz de 5 sobre 5 até o menos 1. E 3 raiz de 5 sobre 5 não chega a dar menos 2. Mesmo que fosse aqui raiz de 9, que são 3, 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 5 não chega a 2. Então essa aqui não convém. Agora vamos testar as demais. Essa e essa aqui. Primeiro eu vou testar essa raiz. Vou colocá-la no lugar de x. Então era x ao quadrado, 1 ao quadrado. Era x à quarta, 1 à quarta. Sempre 1 ao quadrado, 1 à quarta, 1 à quinta dá 1 mesmo. Então 9 vezes 1, 9. 5 vezes 1, 5. 9 menos 5, 4. O A, beleza, ele poderia valer 4. Agora vou testar o B usando o 1 aqui no lugar desse x. 8x, 8 vezes 1. 1 elevado ao cubo, está aqui. 8 vezes 1 é 8. Aqui 1 ao cubo dá 1. Menos 8. 8 menos 8, 0. Aqui que deu problema. Que o B não pode valer 0. Se ele valer 0, isso aqui não é um retângulo, é uma linha reta. Então está fora o 1. Vamos desaparecer com ele. Vamos testar o menos 1. Se eu usar o menos 1 aqui no lugar do x, olha, coloquei menos 1 em todos os lugares onde havia x. Aqui vai dar menos 1 ao quadrado é 1 positivo, menos 1 à quarta é 1 positivo, porque expoente par, resultado pó. Então 9 vezes 1, 9. 5 vezes 1, 5. Expoente par, resultado positivo, né? 9 vezes 1, 9. 9 menos 5, 4. Novamente o A valeu 4. Vamos usar agora no lugar do B, no lugar do x. 8 vezes menos 1, menos 8. Menos 1 ao cubo, menos 1, vezes esse menos dá mais. Mais 8, menos 8 mais 8, 0. Mas o B não pode valer 0, senão isso é uma reta, não é um retângulo. Está fora isso também. Esse é a solução. Agora, eu preciso provar isso indo lá no lugar do x, substituindo. Então, 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado 25, aqui também 2 à quarta potência é 16, 5 à quarta potência é 625. Esse 5 eu vou simplificar aqui por 5 e aqui por 5 vai ficar 16 sobre 125, porque dividir numerador e denominador por 5. Encontrando o MMC, o menor múltiplo comum dos denominadores, que é 125, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 125 dividido por 25 dá 5 vezes 36, 180. 125 por ele mesmo dá 1 vezes 16, 16. Assim o A, 180 menos 16, 164. Achei o valor do A. O valor do B, utilizando aqui esse valor, 2/5, 8 vezes 2/5, 8 vezes 2/5 ao cubo. Então, 8 vezes 2, 16. Aqui, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 sobre 125. Esse 8 está em azul, o outro 8 em verde é do 2 ao cubo, 5 ao cubo, 125. 125 é o menor múltiplo comum dos denominadores. 125 por 5 dá 5 vezes 16. Vamos ver o que que dá. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. 3, 15. 0, 10, elevei 1. Dá 400, né? Agora, aqui 8 vezes 8, 64. O 125
já está aqui. Quem tem 400 e tira 64, fica tendo 336. Achei o A, achei o B. Ainda preciso verificar se dá certo aqui para que o perímetro realmente seja 8. O que é perímetro? A soma de todos os lados. Achei que o A vale 164 sobre 125. Porém, tem um A aqui e um A aqui. Então, na verdade, tem 2A. Dobrando 164 dá 328 sobre 125, porque eu multipliquei essa fração por 2. E essa da mesma forma, eu vou dobrá-la, porque perímetro é a soma de todos os lados, né? Eu já somei os 2 aqui das bases, agora eu vou somar aqui das alturas. 2 vezes esse valor, que é 336 sobre 125. Dobrando, 672 sobre 125. Somando aqui, olha, 2 com 8, 10, 70 com 10, 80 com 20, 100. 700 com 300 deu 1.000. 1.000 dividido por 125, exatamente 8. 8 vezes 5, 40 para 40 nada, elevei 4. 8 vezes 2, 16 e 4, 20 para 20 nada, elevei 2. 8 vezes 1, 8 e 2, 10. Fechou com chave de ouro. Veja que fiz a verificação, deu certinho. Então, os valores de A e B são A 164 sobre 125, B 336 sobre 125. Espero muito que você tenha gostado da videoaula e olha, não desanime, não existe nada que seja realmente fácil e que te leve ao sucesso. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Isso a gente está ouvindo todos os dias e é verdade, tem que ter luta, tem que ter dedicação, tem que ter preparo. Valeu? Sucesso para você que se dispõe a aprender. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então eu te convido a se inscrever aí no canal Matemática Simples e Prática e compartilharmos o máximo de conhecimento rumo ao seu sucesso sempre. Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.